tardes o buenas noches. No sé en qué momento del día ustedes van a ver isso. Vou pôr aqui meu óculos pra ficar bem intelectual, né, gente? Enfim, meninos, tudo bem? Aula passada a gente viu formação de palavras, emprego de palavras em espanhol. Como é essa língua, né? O que ela tem de diferente da nossa língua do português? Muito bem. Vimos também os exemplinhos de prova do PAIS, né? Gostaria de falar um pouquinho dessa prova, que é uma prova de língua estrangeira composta por 2 textos aí, onde nós vamos ter mais ou menos umas 9 questões de verdadeiro ou falso sobre estes 2 textos. E composta também por uma vinheta. O que é a vinheta? Uma chargezinha que vai vir para você analisar. Geralmente ela tem texto, mas também pode ser que venha apenas um desenho e você tenha que interpretar. Essas questões são todas em espanhol, então a gente tem que começar a ter familiaridade com a nossa querida língua. E como adquirimos familiaridade? A gente precisa ler, a gente precisa baixar essas provas, estar em contato com elas, para começar a pegar uma intimidade com a leitura no idioma. Lembrando que, né, gente, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. O espanhol, ou ele te elimina, ou ele te passa. Então, a gente tem que ser amigo do espanhol. A gente tem que, sabe, usar o espanhol ao nosso favor. E eu estou aqui para te ajudar, ok? Bom, falamos bastante de palavras na primeira aula. E hoje eu vou falar de palavras que mais caem no PAS, o UNB, ok? Então, vamos lá. Nas 10 últimas provas que tivemos aí do PAS 1, existem, além dos verbinhos que eu já mostrei na aula passada, tener, hacer, outros verbos que caem bastante. Eu escolhi 2 para mostrar para vocês que são bastante diferentes do cotidiano da gente aqui no português, né? Um é o verbo convertir-se, que significa tornar-se, transformar-se, né? Direto acaba caindo. E vou dar um exemplo de frase para vocês. Juana se convirtió en una mujer muy bella, né? Joana se transformou em uma garota muito bela. Ela se tornou uma mulher muito bela, né? Então, esse verbinho, ele costuma cair. Convertir-se. E não tem nada a ver com religião, assim, de cara, né? É realmente um verbo muito usado para essa questão do tornar-se. E temos também o verbo olvidar. Analisando as 10 últimas provas, ele apareceu um pouquinho. E aparece, inclusive, no PAS 2 e no PAS 3. E o verbo olvidar significa esquecer. Por exemplo, yo olvidé mi bolso en casa. Dios mío, no tengo dinero. Sim? Esses verbinhos, eles costumam cair bastante. Eu escolhi esses 2 e, além disso, escolhi palavras que estão sempre nos itens e nos textos, recorrentemente, sim? Sempre vamos encontrar essas palavras. Essas palavras são os conectores textuais. Elas vêm em forma de conector textual. Então, eu vou listar aqui para vocês e vou deixar para explicar mais a fundo nos vídeos, ok? Nós vamos explicar essas palavrinhas no PowerPoint e vamos resolver umas questõezinhas. Porque aqui a gente faz assim, a teoria unida com a prática, entendeu? Então, vamos lá. Os conectores que mais caem. Vou fazer aqui por partes. Vou só citar e a explicação vem depois no PowerPoint. Sin embargo, y no obstante, además, aunque y sino, ¿sí? Entonces tenemos ahí, sin embargo, no obstante, además, aunque y sino. São 4 que caem bastante, eles despencam nas provinhas. Vamos entender como é que eles funcionam analisando junto as provas? Vamos aqui, então, para os nossos conectores, para as nossas palavras diferentes em espanhol. Peguei várias provas aí de 2017, 2018, inclusive, eu fiz uma análise das últimas 10 provas, né? E essa palavrinha, essa primeira que aparece aí, cahier,
já apareceu algumas vezes nas provas da UNB. Então a gente tem aí o significado dela, né? Que é rua. Temos aí também a palavrinha mientras, que significa enquanto. Aí vamos ver, que eu retirei aqui de uma prova do subprograma de 2017, a, a nossa menininha aqui conversando com o moço quando ela chega no céu, ó. Usted es la joven que fue atropellada, lembra do doble L? Mientras usaba el celular al cruzar en la calle. Oiga, joven, le estoy hablando. Sim? Isso foi uma vinheta. Inclusive, depois a gente vai tentar responder essa vinheta, ok? Muito bem, olha que bonitinho. Como que a gente, né, traduziria isso? Você é a jovem que foi atropelada enquanto usava o celular ao cruzar a rua? Escute, jovem, estou falando com você. Sim? Outras palavras interessantes são essas aqui, né? Conectores especiais e diferentes. Eles entram nas palavras que são diferentes do espanhol e que geralmente estão em várias provas. Essa número 1, gente, ela é sensacional. Temos aí, sin embargo e no obstante. Que no português, se a gente fosse, né, traduzir, seria no entanto, contudo, né? São conjunções adversativas. Lembra daquela musiquinha, né? No entanto, contudo, todavia, porém, mas, porém, contudo, entretanto, né? É a mesma coisa no espanhol. Então, elas são sinônimas, são palavras sinônimas. Sin embargo e no obstante. Já caiu, gente, bem mais de umas 5 vezes, perguntando assim, ó, igual tá aí, depois do número 1, ó, uma questão que eu retirei do subprograma de 2017. La locución, sin embargo, puede ser sustituida por no obstante, sin alterar su significado en la oración. Já caiu bastante, galera, já caiu bastante. Esse foi um dos exemplos, mas já caiu mais vezes, inclusive em vestibulares, ok? E esse item é sempre correto, porque é como se eu perguntasse se eu posso substituir mas por porém, sabe? Tem o mesmo significado. Por exemplo, se eu digo assim numa frase, soy feliz siendo professora, sin embargo, me canso mucho, né? Significaria, sou feliz sendo professora, porém, me canso muito. Soy feliz siendo professora, sin embargo, ou no obstante, me canso mucho. Então, eles são sinônimos, ok? Vive aparecendo, porque a gente está lidando com textos. Então, os textos, eles vão trazer conectores textuais especiais e diferentes aí da nossa língua, que a gente pode assustar um pouquinho ao olhar, sabe? Temos também o además, que apareceu inclusive na última prova, que significa além disso. Olha que bonitinho, ó. Además de la obesidad, están las enfermedades asociadas al peso, como la diabetes e los problemas cardiovasculares. Tava dentro de um texto aí da provinha do PAIS 1, né? Além disso, eu sempre vou adicionar alguma coisa com o además, né? Parece muito, gente. Aunque significa mesmo que, ainda que. Olha, também apareceu no texto da última prova de 2019. Aunque te consideres com uma boa memória, mesmo que você se considere com uma boa memória, sencillamente não vas a conseguir recordar todo o que o professor explicou. Simplesmente você não vai conseguir lembrar de tudo que o professor explicou, né? Tava dentro daquele texto que eu mostrei para vocês na aula passada. Aí, meninos, ó, esse daqui é um que sempre cai, ele sempre vai estar nas provas. É o sino, que significa mas também, e sim, caso contrário. Vamos tentar responder esse itemzinho, que também estava na prova de 2019. Eu tô tentando pegar sempre a mais atual, tá? Ó, vamos ver lá em cima no texto, ó. Las explicaciones en clase de literatura ofrecen una base de información importante acerca de los contenidos estudiados, que incluyen términos literarios, detalles sobre el estilo del autor en la relación temática entre los trabajos y las citaciones importantes, né? Aí segue o texto. Olha só a pergunta.
La exposición del profesor en clase de literatura no solo fornece una base, sino que también presenta características importantes sobre el estilo de un autor, por exemplo. Olha o que ele fala. A exposição do professor na aula de literatura não só oferece como base, mas também apresenta características importantes sobre o estilo de um autor. Lá em cima ele está falando isso, gente. Ó, as explicações na aula de literatura oferecem uma base de informação importante sobre os conteúdos estudados, que incluem termos literários, detalhes sobre o estilo do autor em relação à temática entre os trabalhos e as citações importantes, né? Então, esse item tá ok? Correto, né? Ele tá falando que o professor na aula de literatura não só fornece uma base geral, como também apresenta características importantes sobre o estilo de um autor, né? Viu como essa palavrinha dá uma pegada? Ó, o sino significa mais também, né? E é isso, meus amores. É isso que geralmente cai. Pessoal, então, o conectivo sino, ele serve para duas questões. Podemos usar para añadir ideias ou para contraponer ideias. Na primeira situação, a gente soma, né? Añadir ideias. É que nem estava no exemplo da provinha do PAIS, né? Do item. La exposición del profesor en clase de literatura no solo fornece una base, sino que também presenta características importantes sobre o estilo do autor. Então, ele está dizendo que a literatura, a exposição do professor não só fornece a base, e também, sino que também apresenta características importantes sobre o autor, né, da literatura que você está estudando. E na segunda opção, ele serve aqui para contrapor ideias, né? Ó, o exemplo, já debes saber la verdad, si no, não seguiria perguntando-me. E aí a gente tem a explicação do caso contrário, né? Você já deve saber a verdade. Caso contrário, não continuaria me perguntando sempre, ok? Então, temos essas duas explicações para o sino. E, além disso, a gente ainda tem a diferença entre sino junto e sino separado, ok? Sino junto é como vocês estão vendo aí, como um conectivo, para adicionar ideias, contrapor ideias. Quando ele está separado, ele traz uma condição, né? Se eu escrevo separado assim, si no vienes a mi cumpleaños, a mi fiesta de cumpleaños, me enfadaré contigo. Ó, si no vienes a mi fiesta, me enfadaré contigo. Se não vem na minha festa, se você não vem na minha festa, eu vou ficar triste com você. E aí, esse se não separado nos dá uma ideia de condição, né? Se você não fizer tal coisa, eu ficarei de tal maneira, ok? É isso. Temos aí, sin embargo, no obstante, además, aunque e sino. São palavras diferentes, conectores textuais, que vão estar aí acompanhando a gente durante as nossas provas. E isso eu falo com base nas 10 últimas provas do PAIS, ok? Olhando, analisando, são palavras recorrentes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Gente, la cuestión extra, que eu fiquei de mostrar pra vocês como que tava, né? Essa é da provinha de 2017, ó, de novo. Usted es la joven que fue atropellada mientras usaba el celular al cruzar en la calle. Oiga, joven, le estoy hablando. Aqui a gente tem, né? A jovem que foi atropelada enquanto usava o celular ao cruzar a rua, né? Escute, jovem, estou falando com você, né? Vamos aí, gente, escolher qual que é a nossa queridinha. A gente geralmente na prova do PAIS vai ter 2 textos aí com verdadeiro ou falso, ou até 3, e uma questão de vinheta. A vinheta é essa daí, ó, que você tem que escolher uma verdadeira, né? Então, bora lá. Ó, com os nossos conhecimentos, a gente já é quase um espanhol, já é quase um mexicano aqui lendo, entendeu? De acuerdo com a imagem e o texto ao lado, señale a opção correta. Bem facinho de entender, né? El hombre presenta a la joven una especie de menú del día. Olha lá pro texto, gente. Olha lá pra vinheta.
Ele tá apresentando o menu do dia para ela, com comidas e coisas assim? Não, né? Al llegar al cielo, la joven de forma distraída muestra su agenda al hombre. Olhamos de novo, dialogamos de novo com a imagem. Ela está mostrando uma agenda? Tem como a gente deduzir isso? Não tem. Não se deduz nada sobre a agenda, nem se sabe o que ela está olhando ali no celular, na verdade, né? A pesar de su accidente, la joven quiere someter una reclamación formal al hombre. Gente, essa menina ela está em condições de falar ou reclamar de alguma coisa? Na verdade, não, né? Olha bem pra carinha dela. Ela não tá nem prestando atenção no que ele tá falando. Y ahí tenemos la letra D. El hombre se muestra irritado y censura a la joven porque ella no aprendió la lección. E aí ele se mostra irritado? Olha a cara dele. Sim, com certeza está irritado. E ele censura a jovem porque ela não aprendeu a lição. O que é censurar? É brigar, né, com ela. Ele dá uma chamada de atenção ali nela. Ele faz isso. Ele faz isso, né? No finalzinho ele fala: Oiga, joven, le estoy hablando. Esse oiga significa escuta, menina, tô falando com você. Sim? Então marcamos aí a letra D. Geralmente vão ser 4, vocês vão ter que escolher uma. E é a que mais tem um teor social, né? Temos uma crítica social aí por trás. As pessoas não prestam mais atenção na vida real por conta da vida virtual, não é verdade? É isso, meninos. Muitíssimo obrigada. Ok? Meninos, eu escolhi uma vinheta para colocar pra gente responder de múltipla escolha, justamente porque essas questões elas têm um peso maior, tanto dentro da prova do PAS, quanto dentro da prova do vestibular da UNB e das federais aí também, no Brasil afora. No Enem, a gente também já vai treinando, porque o Enem é composto por questões de múltipla escolha. Então, assim, sempre indo ali pelo teor do que é uma interpretação mais social, daquela charge. A charge, ela sempre vai vir com teor social e a gente tem que ter essa interpretação. Ela pode vir com texto, ela pode vir sem texto verbal, mas ela em si já é um texto. Então, nós temos que saber interpretar. Muito importante marcar essa múltipla escolha certo, por conta do peso, ok? Vai ter um grande peso, pode te colocar na frente de muitos candidatos e, enfim, isso é uma boa coisa. Sobre as questões de verdadeiro ou falso, não vamos marcar tudo. Como assim, professora? Vocês estão no primeiro ano e é importante que vocês saibam que a prova do PAS 1 e também as provas de vestibular e todas as outras provas de PAS, elas são uma errada numa certa. Então, fator de correção, que a gente chama, né? Nós aplicamos um fator de correção aí em cima. Ou seja, você pode ficar chutando? Não. Porque um erro por chute pode anular uma questão que você acertou com tanto carinho, né? Aquela questão que você estudou para marcar. Muchachos, muchachas, chicos y chicas, espero que les haya gustado esta clase, ¿sí? De verdad. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tô mesclando um pouco português com espanhol, porque eu tenho que alcançar um grande número de pessoas e nossas aulas estão focadas mesmo na parte de compreensão leitora, compreensão da escrita da língua espanhola. E espero que vocês tenham gostado. Anotem as dicas, ok? Não é pra só ver, enfim, anota, treina, tá bom? Vá ao site do Sebrasp, baixe as provinhas do PAS, elas estão disponíveis lá para vocês, tá? Eu acho interessante baixar pelo menos umas 5 últimas para poder pegar a parte de espanhol. O espanhol pode te colocar numa boa posição dentro do vestibular, dentro do PAS, enfim, dentro do Enem. Língua estrangeira acaba sendo eliminatório, então a gente vai prestar atenção, aprender bastante e responder muito bem esses itens, acertando tudo, hein? A ver, chicos, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta el próximo vídeo.